Segunda Reis, capítulo 19, verso 27, cenáculo, que diz o seguinte: porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua revolta subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e o ano seguinte o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Pois de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus, cenáculo. Possa se assentar, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amados, o pastor, eu fui orientado pelo Senhor nessa noite a me dirigir nessa igreja aqui, pela experiência da fé, de sabermos exatamente como Deus administra a sua salvação, como Deus administra o seu povo, como Deus administra a sua igreja por intermédio da história, dos registros que aqui estão contidos nesses livros. Quero lembrar a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, que nós não temos Bíblia para exercermos intelectualidade, nós temos a palavra de Deus para nos alimentarmos dela a nível de incorporação. A incorporação no Evangelho significa uma prova da confiança que você dá a Cristo naquilo que Ele ensina, ou em tudo aquilo que a Bíblia te ordena. A prática é uma resposta à altura da dignidade da fé e da sua autoridade naquilo que ela nos ensina. Eu tenho dito aos amados irmãos, aplausos aqui não servem para nada. O que trará retorno daquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário por nós, é o que nós faremos depois desse culto de hoje. É aí que você vai provar o quanto Jesus significa para você e a palavra que você ouviu aqui também. Nós não vivemos uma fé baseada em expressões. Vivemos uma fé que incentiva a prática, incentiva também a lealdade em relação àquele que quer servir a Deus, servir a Cristo, em saber que há um padrão estabelecido do Deus que nós estamos buscando e adorando aqui. Há um padrão estabelecido na palavra de Deus que nos dá a visão, o entendimento, a compreensão, o conhecimento do que seria Deus administrando a sua vida, do que seria Jesus presente na igreja a nível de orientação, de conselho, de administração das pessoas que aqui estão. E eu penso que é assim como as pessoas devem ser abordadas quando elas entram dentro da igreja, como se Jesus estivesse aqui. E não é o que está acontecendo. Há uma busca de outras perspectivas, e por isso as alterações surgiram, porque já há ministérios, administrações de igrejas agindo de maneira inconsequente e irresponsável ao que está estabelecido como padrão para todos. Há uma norma, há uma inspiração, há uma metodologia na palavra de Deus que me dá noção do que seria Deus, Jesus Cristo, relacionado no cotidiano e na vida das pessoas. E é isso que nós temos que buscar hoje, amanhã, depois de amanhã. A noção exata do que seria uma vida com Cristo, sem interrupções, para não gerarmos
esse trabalho, essa salvação virtual, fictícia, ignorante, que as pessoas nesse momento estão professando. Então chama a tua atenção, irmão, de que a pregação hoje que vai ser trazida a essa igreja, vai te dar aqui a noção do que seria Deus assentado na tua vida como um fundidor, trabalhando para a tua restauração e para a tua salvação. E essa palavra que eu te abri aqui, a pedido do meu Senhor, ela traz uma parte da história de Judá, do reino de Ezequias, e como Deus tratou os problemas espirituais e morais desse povo, debaixo do seu conhecimento e da sua vontade. Então eu quero trazer algumas definições aqui, que eu tenho dito constantemente a essa igreja, quando Deus me dá permissão. O que a Bíblia fala sobre o conhecimento e a soberania de Deus? A soberania de Deus quer dizer, Ele tem vontade, como nós. Deus também tem a sua. E há 3 tributos que a Bíblia trata a nível de vontade, no que relaciona o ser de Deus para nós, que Jesus representou profundamente. A primeira, que a vontade de Deus é livre de qualquer influência. Ele é o que é em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Tanto que o meu Senhor já definiu que o que estava sobre ele não tinha princípios e nem fim de dias. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Há uma outra doutrina estabelecida acerca da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é soberana. Se nós cremos que a vontade de Deus é soberana, quer dizer o seguinte, que Deus tem o poder de levar a efeito os seus propósitos, independentemente se os homens querem ou não. Até aqui, eu sugestiono uma coisa: como convenceríamos Ele, o ser supremo, soberano, a mudar de opinião acerca das coisas, para um benefício humano, para a felicidade de alguém? Se você for perguntar para a Escritura Sagrada, a escolha que ela faz entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, qual é a opção que ela vai escolher? O convincente é a vontade dele, mas só que sendo honesto para admitir isso. E essa troca está sendo feita dentro da igreja descaradamente, e as pessoas estão aceitando. Ele é imutável, terceiro tributo de vontade divina que a Bíblia te prega. Que quer dizer o seguinte: porque nele não há variações, alterações no padrão. Se Deus tratou o pecado de Davi daquela forma que tratou, não seria diferente nos nossos dias. O procedimento dele, a forma dele administrar a salvação a nível histórico nunca se alteraria, por tempo, por modas, até por implicações humanas. Deus, ele tem vontade, e ele está determinado a levar isso até o final, independentemente se você queira ou não. Independentemente se os homens aqui mudaram, ele é livre, soberano, imutável, sua vontade é eterna, absoluta, plena. Bota esse Jesus para conviver com você, para você ver se você vai gostar. Vamos lá? Tem gente que fala, aquela igreja, aquele pastor é insuportável, aquilo ali é uma coisa fenomenal a nível de desrespeito, porque a opinião pública, ela, nesse momento, define assim o padrão de igrejas fundamentalistas e tradicionais, de que nós somos desproporcionais ao que a sociedade nesse momento está desejando e querendo para si. Bom, a pergunta que eu te faço: então por que eles insistem tanto em levar a prerrogativa desse nome para o uso
religioso de suas vidas. Por que eles insistem tanto, sabendo que a vontade de Deus, ela tem caráter? Por que eles insistem em manter o nome de Jesus sobre as suas vidas, sobre as suas igrejas, sobre os seus lares, se eles não têm interesse algum de respeitar o que Deus determinou para eles e para as gerações? Por que esse povo está insistindo em querer trocar, alterar, modificar descaradamente aquilo que é eterno de Deus? Porque eles acreditam no fundo, que eles vão conseguir fazer Deus ceder as suas determinações. Eu acredito que não. Para mim, eles nunca acreditaram que Ele existe. Eles brincam de figurinha, eles brincam de, como é que fala? Tratam Deus de maneira cultural, usam a prerrogativa de Cristo e o caráter e a vontade de Deus como se isso fosse um jogo de xadrez. Porque se tivessem temor, se eles respeitassem isso que eu estou te pregando aqui, eles pensariam duas vezes em manter uma igreja de fachada sob um nome que eles nunca obedeceram e nunca adoraram de verdade. Toma cuidado para isso não acontecer na tua vida. Se Deus é soberano, eu tenho temor. Se Ele tem vontade, eu obedeço e respeito e aplico isso. Se eu chego aqui cantando isso e saio para a rua e não faço isso, qual é o nome que eu tenho que dar para esse indivíduo aí? E para o pastor dele e para a igreja dele? A nível de conhecimento e onisciência, eu não entrei na Bíblia ainda, fica sossegado. Deus não precisa ouvir dos homens conselho. A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem o conhecimento das coisas pela sua própria natureza. O conhecimento dele não é obtido, ele já tem. Nós temos que estudar, nós temos que investigar, procurar, buscar isso. Ele não. Daí eu digo, mas me explique melhor isso. Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele é todo tempo, ele é todo espaço. Ele é toda a história. Não tem sucessão de tempos. Ele é eterno. A pior idiotice é nós acreditarmos que nós viemos hoje aqui nesse culto para convencê-lo de uma coisa que ele não concorda. E outra idiotice, queremos achar que nós viemos hoje aqui debater com ele, criar uma sala de bate-papo com ele, para chegarmos a uma conclusão se nós vamos obedecer ou não, ou se Deus está certo ou não. Querer colocar dúvida no coração dele acerca daquilo que ele pensa e como ele vê as coisas. Olha, meu amigo, Deus está tão certo do que Ele quer e tão por dentro do assunto que Ele nem vai discutir comigo e com você hoje aqui. O que Ele vai fazer à luz do contexto bíblico? Ele vai perguntar para você se você quer se salvar. E nós só temos um direito aqui nessa pergunta, sim ou não. Você pode debater comigo, você pode replicar comigo, você pode discutir comigo. Eu sou pastor, sou homem, sou ser humano. Mas com a vontade de Deus, com aquilo que Ele determinou, ninguém pode fazer isso. Ele tem o conhecimento das coisas, o homem não. Então ele tem conhecimento das coisas tão profundas, que existem coisas que Ele sabe que Ele não revelou para o homem, para que ele se embarace e também reconheça a sua miséria. Estou levando em conta, cenáculo a fé, que Deus não pode ser modificado e alterado no seu padrão de administrar as coisas, de fazer as coisas como Ele quer, de que Ele tem esse conhecimento que aprofunda nosso ser, que entra no secreto da nossa vida, que entra até nas partes que nós não queremos, que penetra em todas as coisas. O critério hoje aqui é realmente esse. É sabermos se isso nos interessa, se está de acordo com a nossa busca religiosa,
se realmente nós estamos à busca desse Jesus Cristo, Salvador e Senhor, que a sua visão penetra o coração dos homens e lê o coração deles, que sabe da vida deles. Esse Deus, que não se limita a espaço, a tempo, e que precisa de homens, esse Deus não existe. Esse Deus aqui, que é isento, soberano, de todas essas limitações que nós estamos sujeitos como pessoas e seres humanos normais. Então eu começo no capítulo 19, aliás, me perdoem, de 2 Reis, versículo 3, acompanhando com vocês, fazendo o caminho de entendimento do Deus que nós viemos buscar hoje aqui. Pode ler o texto do versículo 3, que esse texto você não leu comigo, pode ler. Pode ler. 2 Reis 19, versículo 3, pode ler. Então, a princípio, o que nós temos aí? Um rei desesperado, que governava o povo de Deus, e que ele vai e se dirige ao profeta Isaías, que era um profeta consagrado nesse tempo, para se consultar com ele. Qualquer um que for aqui investigar historicamente, era normal que um rei de Israel ou Judá procurassem os profetas para se consultar à luz da lei de Deus, o que eles deveriam e como deveriam proceder. Porque Israel e Judá no Antigo Testamento são figuras representantes da igreja que nós temos hoje aqui, tá? Só que é um probleminha lá no Antigo Testamento. A igreja lá no Antigo Testamento, chamada de Israel, deveria estar sendo governada por juízes, por sacerdotes e não por reis. Mas o povo escolheu ser governado por reis, por Estado, e por isso que o caos entrou e penetrou no meio do povo, por pura rebelião. Então a coisa já estava errada. Um rei governar a igreja, um político governar a igreja de Cristo. E o padrão procede. Mas esse rei vai se consultar com o profeta Isaías. A história começa aí. Isaías, no versículo 3 mesmo, se dirige a ele e diz para ele que o inimigo da vida dele, o inimigo de Judá, chamado Assíria, era um instrumento para Deus castigar a Judá e a ele também pelos seus pecados, pelas suas rebeldias. Isso também está em Isaías 10, 5 e 6, Isaías 7, 17 também, porque o profeta notificou no documento dele lá. Tudo o que está acontecendo com esse povo agora é pura permissão de Deus, puro julgamento de Deus, puro juízo de Deus sobre o seu povo. Ok? Então aqui, Isaías 10, 5 e 6, tá? Então aqui, nós já começamos exatamente a formar a história desse povo, desse homem, com um Deus concreto, absoluto, que a palavra de Deus nos prega. A primeira coisa, Deus tem o conhecimento do que somos. E nós viemos à consulta hoje aqui, de alguém que pode nos detonar, nos transmitir esse conhecimento, e a expectativa é que quando Deus fale e comunique a sua palavra, a expectativa é que venha no conteúdo disso tudo, coisas inconvenientes que nós não queremos escutar e ouvir, e não esperávamos que saia da boca de um profeta, por exemplo. Então diremos o seguinte: Deus, pelo seu conhecimento perfeito e santo, absoluto, em certas circunstâncias da nossa vida ele é inconveniente, porque ele não pede licença para falar para ninguém. Ele fala na altura, no tom que ele quer. Apesar que eu não posso definir para os amados irmãos
qual é o temperamento dele, tá? Quando ele fica irado, quando ele quer falar de maneira amorosa, porque eu não sou artista, mas o fato é que se Deus quiser estremecer a nossa vida pelo conhecimento que Ele tem acerca de nós, dos homens e da história, Ele vai estremecer com conteúdo, com a profundidade que Ele vai trazer à tona nessa luz que muitos evitam, que é a disciplina. Irmãos, nos dias de hoje, esse culto já não seria um culto importante nem sedutor para a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Parte dos religiosos não querem uma palavra viva, impactante, sem alterações e conteúdo de política. Me parece que 90% dos religiosos já recomendam aquela palavra formulada, arquitetada, preparada para não ter constrangimentos, discriminações e descontentamentos, até enfurecer e despertar certa fúria por parte de quem escuta. Então, para eles poderem ter um preparo de harmonização, de organização, de aceitação do público, botaram uma mordaça na boca de Deus e disseram para ele não falar tudo o que ele sabe. Será que ele vai aceitar essa lei? Daí o culto inicia, se desenvolve, termina e nada de inconveniente aconteceu. Ninguém foi abordado, ninguém foi revelado, ninguém foi tratado, ninguém foi investigado, ninguém foi exposto. A única coisa que aconteceu ali, no meio desse povo, eu falo a nível de instituição e experiências com a igreja, que a única coisa que aconteceu foi que a pregação abordou aí certas necessidades humanas de época, e saímos aí com a promessa de que Deus vai resolver, Deus vai salvar, Deus vai libertar, e ponto final. É uma coisa sistemática, química, muito bem elaborada e preparada na visão comercial. Se você for levar em conta a espontaneidade de Deus de falar o que Ele quer, de comunicar o que Ele sabe, entenda, sistema nenhum nessa terra suportaria essa liberdade. Quem crava o joelho no chão aqui para buscar uma comunhão com Cristo sabe do que eu estou falando. Deus não pede licença para falar. Ele não pergunta se eu e você queremos ouvir o que Ele quer falar. Mas é assim que eles estão tornando o esquema do culto, do contato, da orientação. Parece que está tudo arrumadinho aí para não haver constrangimento nenhum. Irmãos, nós não podemos aceitar essa mentira. Nós não podemos concordar que o diabo monte na nossa experiência de fé um cenário de mentiras. Porque se Deus é vivo, se Deus existe e comprovou por intermédio de Jesus Cristo, então nós temos que levar em consideração que a palavra dele estremece as nossas vidas e os nossos corações. Não é somente porque ele fala com autoridade e poder, é porque ele fala coisas que nós não esperamos ouvir. Então o conhecimento de Deus fere a integridade de homens, o conhecimento de Deus fere a nobreza, a honra dos homens. O conhecimento de Deus pode expor sim todo o nosso trabalho, todo o nosso sacrifício, toda a nossa caminhada, pode comprometer sim. E esse é o preço que nós temos que pagar. Não impedimos que isso aconteça. Segundo ponto que é nesse texto que você leu, aí mesmo no versículo 3 do capítulo 19, há uma expressão aí que Ezequias ele cita: não há força para a mulher grávida dar à luz. E é uma sugestão do estado em que Deus colocou Judá, de pura prostração, em que esse estado, essa cidade, esse povo, essa igreja estavam caídos diante dos seus inimigos por uma questão de disciplina. E Oséias 13:13
também cita essa ocorrência, tá? Então nós temos aqui hoje, diante da busca da orientação ao Senhor, ao Deus poderoso, uma pessoa que trouxe, entendeu? Reclamações, que trouxe a mesa de comunhão, ao altar de salvação, uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de perca, uma história de desgraça, de destruição, de sofrimento e provação. O profeta fala: Deus conhece. Deus conhece. O fato de você dizer que a coisa está tão feia, tão brava, ao ponto da mulher não ter força para dar à luz, não é o fator que vai fazer Deus se sentir comovido. O teu problema. Por que será que as pessoas entram tanto no fator daquilo que as humilha? No fator daquilo que as prejudica? Deus sabe, Ele conhece. Você pode falar, você não peca, mas quando você for trazer a Ele o que te angustia, o que te fere, o que te prejudica, o que te impede, também esteja disposto para ouvir o que Ele vai te falar. Porque o uso dessa história comovente não vai fazer com que Ele tape os olhos e não veja o que eu sou e o que você é. O padrão da orientação de Deus é isso. É o que seguiu para Jesus, é o que seguiu para os apóstolos. O Espírito Santo de Deus não se engana com história comovente. Não leve em consideração o fato de nós estarmos fracos aqui, de tanto que estamos impedidos e, aparentemente, entre aspas, injustiçados. Qual é a direção da administração da salvação, segundo a palavra de Deus? De como Ele vai atuar, o critério que Ele vai ter, é exatamente saber do que nós somos feitos. Você veio fazer esse culto hoje aqui, você pensou que Deus ia esquecer o que ficou lá atrás, o que está acontecendo agora, e basear todo esse culto hoje aqui em cima de motivações, e construções, e perspectivas, em cima de salvação de situações da vida? Não, Ele quer saber do que nós somos feitos. Senaqueribe, os assírios estão te enchendo o saco, né, Judá? Estão comendo pelas beiradas, estão te arrebentando, estão destruindo, estão humilhando. Amém. Mas eu quero te dizer hoje aqui, que todas essas coisas estão acontecendo porque Deus está te disciplinando. E o fato de você chegar hoje aqui para me consultar, chamar Isaías para se consultar e contar essa história comovente de antissemitismo, de nações contra os judeus, essa coisa toda que se prega até hoje e não é verdade, como falam, não vai fazer Deus alterar ou modificar o que Ele conhece de você, ou o que Ele quer fazer com você. Então manda falar para o pastor dessa igreja agora aí, por intermédio do Espírito Santo, o que está nesse homem, o que está nessa mulher, para que ele não se confunda, e traga a ele ou ela previsões que Deus não falou, palavras que Deus não proferiu, do tipo: irmão, recebe a bênção. Isso é uma coisa tão séria como: irmão, vai para os quintos dos infernos, porque não é um juízo que cabe aos homens, mas Deus em dizer o que será de você e de mim com base naquilo que Ele conhece. Ah, pastor, então o que o senhor está fazendo aí em cima do púlpito? Ora essa, eu estou fazendo o que você está vendo aqui, eu estou pregando, meditando, refletindo, e daqui a pouco nós vamos orar, para saber qual vai ser o posicionamento desse povo diante do que Ele mandou falar. Agora, dizer que há alguém aqui na terra que vá conseguir alterá-lo, modificá-lo, fazer com que ele retroceda e volte atrás em alguma coisa que ele pensa, que ele sabe que é importante ou que ele decidiu, é idiotice. Fé não faz isso. Você tem que dar uma coisa muito, mas muito importante para ele poder fazer essa alteração que você está no busca no rumo da tua vida, porque por espontâneas orações, pedidos insistentes, gritos em cima do púlpito: recebe, irmão, toma,
pega, eu estou declarando em cima de você, recebe azeite na cabeça, essa coisa toda que a igreja tornou comercial. É inadmissível, pela palavra de Deus, que Deus se permita ser influenciado, levado a isso, para fazer homens serem felizes. Tua escolha não comove, mas tua decisão pode ser que isso altere alguma coisa assim. Não conte a história triste que você tem para contar. Não fale dos teus problemas, das tuas dores. Fala para ele daquilo que você tem vergonha de falar até hoje. Conte das coisas inconvenientes que você escondeu até hoje. Entre naquele quarto escuro que você não quis deixar ninguém entrar e diga para Jesus: pode entrar, porque hoje o Senhor vai conhecer a minha vida, e hoje eu vou confessar os meus pecados, e hoje eu vou falar realmente aquilo que eu não tive coragem de falar todo esse tempo, para poder ser perdoado, etc, etc. Se arrependa, confesse os teus pecados. Pode ser que você o comova, mas contar uma história triste aqui de que o marido espancava, o marido violentava, o marido bebia e chegava em casa, etc, que vai fazer com que ele torne o divórcio uma coisa justificável, com base nos direitos humanos escritos por homens. Deus não volta atrás no caráter e na vontade dele. O padrão da sua orientação lá atrás é o mesmo do Evangelho, é o mesmo para os dias de hoje. Isso quer dizer que muitos não buscam Deus, buscam o diabo, quando vão à procura de uma palavra formulada nos padrões humanos e nos desejos dos homens. Lá no capítulo 19, verso 8 ao verso 20, a palavra diz o seguinte, né? Eu não vou ler, a igreja também não vai ler porque é grande o texto. Mas volta-se lá a comoção de uma segunda campanha de Senaqueribe contra Judá, de uma persistência desse inimigo contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o homem, entenda como você quiser. E ele faz uma oração lá no versículo 16, e o 16 você vai ler, pode ler, vai. Amém? Quem entendeu esse texto, levanta a mão. Quando ele percebeu que contar a historinha do sofrimento de Judá não convenceu e não alterou o que Deus sabia, ele partiu para outra. O que ele fez? Ele quis que Deus tomasse a dor por saber que os inimigos de Judá estavam blasfemando contra o nome dele. Então eu vou tentar essa bagaça aí para ver se essa bagaça vai dar certo. Olha, Senhor, estão xingando o Senhor, estão amaldiçoando o teu nome, estão falando mal da tua mãe, do teu pai, estão xingando o teu periquito, do teu cachorro, estão falando de tudo, estão dizendo que o Senhor roubou, que o Senhor matou, estão falando que o Senhor é gay, estão falando tudo isso do Senhor aí. É óbvio que não aconteceu isso, eu estou dando exemplo. Eu não sei até onde estenderia essa tentativa de fazer com que Deus se sentisse ofendido, com raiva por saberem que estão falando mal dele, e esquecesse do que é feito Judá, do que é feito aquele rei. Você entendeu? A igreja entendeu? Honestidade no culto é tudo, irmão. Deixa eu ver se Deus vai ficar, se ele não fica alterado. Acho que ele vai ficar meio alterado, vai ficar com raiva. Ele vai querer partir para os assírios e vai esquecer do meu pecado, vai esquecer de tudo e volta, abraça a gente, acaba tudo por aí e vamos que vamos, minha gente. Fé em Deus, DJ. Deus é brasileiro, vai, trouxa. Deus é brasileiro, é. E ele leu: inclina, Senhor, o teu ouvido, abre, Senhor, os teus olhos. Quando que Deus tem que abrir o olho? Né? Inclina, Senhor, o teu ouvido. E quanto que Deus tem que inclinar o ouvido? Quem tem ouvido, ouve. Quem tem olhos, enxerga. Ouve as palavras dos inimigos de Judá. Eles estão xingando, eles estão falando contra o Senhor, afrontando o Deus vivo de Israel. Mas Deus não está preocupado com Senaqueribe, não. Nem a cambada dele. Mas do que é feito Judá, do que é feito Ezequias. Nossa, mas que Deus insistente, não?
Estou fazendo de tudo para o curso desse culto se voltar para os inimigos do povo de Deus, os gays. Deus não está preocupado com os gays do Brasil que querem a lei constitucional da homofobia. Deus está preocupado com a igreja dele, que não consegue dar a ele o que ele pediu, uma igreja fiel. O mundo não é novidade, o mundo é feito disso mesmo. O que sai do mundo para um crente nos surpreende, porque o que vem do mundo? Vem isso mesmo, lixo. Mas o que mais entristece a gente, o que mais perplexa, assusta, escandaliza, é saber que a igreja está metida nisso tudo, que está contaminada com isso tudo. Eu não estou preocupado não com os inimigos de Judá, estou preocupado com o Judá, porque Judá agora, recentemente, mandou esse indivíduo aqui, dizendo que é rei, para querer me influenciar, para querer me representar, para querer me estigar, me testar, e usar o profeta para essa comoção, contar a historinha esfarrapada dele para me comover. Daí no versículo 21, depois do inclina, Senhor, o teu ouvido e abre os teus olhos, né? Depois dessa besteira, não é verdade, Senhor? O Senhor está cego, Senhor, o Senhor está distante, o Senhor, olha, Senhor. Depois disso tudo, daí o profeta vai e diz para ele o quê? Lê o texto. Amém. Daí o profeta vai e diz para o rei o seguinte: olha, Deus respondeu a tua súplica. Então eu defino para a igreja que ele não aparta quem o consulta, que ele não joga ninguém que suplica, ele não despreza o que o povo fala, o que o povo sente, o que os homens na verdade pensam, mas comunica a eles: olha, que você vier em busca, quero te dizer o Deus que você vai encontrar. O Deus que você vai encontrar não é o teu pastor, o Deus que você vai encontrar não é o teu pai, a tua mãe, não é a forma como eles administraram, se comportaram diante da história pessoal tua. O Deus que você vai encontrar é o Deus livre, é o Deus soberano, é o Deus imutável, é o Deus que conhece todas as coisas. Esteja preparado, Ele vai falar com base naquilo que Ele sente, no que Ele vê, no que Ele enxerga, da maneira como Ele julga. Se prepara, hein? Se prepara, porque o jarro vai rasgar no meio, ele vai quebrar. Olha, Deus ouviu a tua oração. Você que está aqui hoje aqui, Deus não ouve a minha oração, Deus responde a oração. Ele não evita, Ele não se esconde, Ele não nega a sua resposta. Ele fala no seu tempo, mas fala. O problema não está na ausência, na distância, no silêncio, mas se estamos preparados para ouvir o que Ele vai dizer. Olha, o rei safado, Deus falou e ouviu a tua oração, respondeu a tua súplica. Deus vai te dar um consolo agora. Deus vai te dar um consolo. Eu conheço o teu assentar, versículo 27, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 2 Timóteo 2,19. Pode ler esse texto aí. O consolo de Ezequias. Eu te conheço, e sei que teu coração se revoltou contra mim, e sei que as tuas obras revoltantes subiram até a mim, e porque você se revoltou contra mim e me desobedeceu, vou pôr um anzol no teu nariz e vou fazer você voltar para o caminho de onde você veio. Lê o texto aí.
o fundamento de Deus permanece, Deus conhece os seus, e aquele que é dele se aparte na injustiça. Deus não age com política na sua relação com a igreja e com o indivíduo cristão. Ele conhece o seu. É diferente de nós aqui embaixo, que chama de irmão qualquer coisa, até o dog que passa ali na porta: ô irmão, que Deus te abençoe. Nós podemos agir assim, ele não. Para ele chamar de irmão alguém, se fosse o caso dele, deveria ser uma coisa muito séria, porque ele deveria enxergar nessa pessoa a qualidade de irmão. Aqui nessa terra, as pessoas falam, denominam das coisas sagradas, denominam de maneira livre, inconsequente, de maneira política. Olha, se Deus te conhece, Ele não vai chamar em respeito a você, para te agradar, de filho hoje. Por exemplo, se Ele te conhecer de verdade, como você é, como eu sou, e se fosse o nosso caso, lógico, Ele ia te chamar de filho de Satanás. Está espantado? Filho de Belial, homem da iniquidade. Não cabe filho para você, nem irmão para você, pelo que você vive. Mas filho do diabo cabe direitinho. Eu não estava esperando por isso. Mas aí é que está. Mas é o que Ele vê em você, é o que Ele vê em mim. E Ele não vai agir de maneira respeitosa como o pastor aqui em cima do púlpito hoje, que de repente chama de irmão, mas não é a palavra que Ele quer dizer para você nem para mim. Com base no que Ele sabe de você e sabe de mim, a vontade que Ele tem para dizer para nós hoje aqui: Jezabel, Acabe, Balaão, filho das trevas. Deus não respeita o pecado, irmãos. Ele não respeita quem está sujo. Se Ele tiver que qualificar, Ele vai qualificar em ponto final. Mas Deus não constituiu o pastor como juiz, Deus não constituiu a igreja como juiz. Eles falam, eles dizem. Então isso quer dizer que não tem mais justiça agora para Deus dizer o que nós somos de verdade? O Espírito Santo não pode mais falar agora. É o que eles estão querendo impor como lei dentro da igreja. Que não haja mais uma discriminação, um desrespeito aos homens. E há um pedido para que o pecado, a iniquidade continuem sendo aparentemente coisas cristãs. Eu entendo assim, que se tivesse profeta hoje de verdade dentro da igreja, e indivíduos desse tipo aqui chegassem para se consultar com ele, a experiência não deveria ser diferente. Se o Espírito Santo falar, seja pela palavra ou pela revelação, que fale tudo para esse cara aí, que dá para você ouvir. Para salvar a alma dele, precisa ouvir. Para a ficha dele cair. Porque se ele for desse tipo aqui, que mente, que faz coisas erradas, contra os princípios da fé, é um rebelde, entra em diligência contra aqueles que tentam o disciplinar dentro da igreja. Se ele é um tipo desse, e encontra Isaías hoje aqui, Isaías não ia poupá-lo. Deus te deu um consolo, Ezequias. Vai botar um anzol no teu nariz e vai fazer você voltar na tua obstinação e na tua inconsequência. Você e Judá. Porque a história que você contou pela tua oração, pelo teu clamor, da tua vida, da vida de Judá, dos inimigos que blasfemaram contra Deus, não o convenceu, não o alterou, não modificou a realidade. É que nem no campo da filosofia, que para a ciência sábia dos homens ter uma utilidade, ideias são ideias, e ideias não funcionam. O que funciona é que nós temos um fato concreto aqui hoje para analisar, e só conseguiremos mudar com ações. Ficar abrindo debate, ficar discutindo aqui, não adianta nada.
Nós precisamos perguntar para a pedra do que é feito uma pedra. Precisamos perguntar para o ser humano do que é feito um ser humano e o que ele precisa, ao invés de ficar se discutindo ideias. Vamos ao fato concreto. Muito mais na fé ainda, muito mais na experiência com Deus vivo. Eu conheço tuas obras, disse o meu Senhor, às 7 igrejas que ele se dirigiu. Sei do que vocês são feitas, sei o que vocês fazem, sei o que vocês andam falando, sei o que vocês pensam de vocês mesmos. Escreve aí, João, às igrejas e aos pastores dela, para que eles saibam que eu não morri, que eu estou no meio delas e sei de tudo. Ficaria insuportável para muitos aí conviver com Jesus na mesma casa, mas eles dizem: entra Jesus na minha vida, entra como se Jesus fosse um gay mesmo, né? Um adúltero, um fornicário, um prostituto, um mentiroso, porque eles estão mandando Jesus entrar com um certificado da igreja de que ele não vai ser inconveniente, de que ele não vai desrespeitar e discriminar, de que ele vai se harmonizar com o que ele vai encontrar lá. E o interesse de Deus com quem é rebelde, com quem está em pecado e transgressão, é pôr um anzol no nariz dele e fazer ele voltar para a direção que Deus quer. Para mim isso é experiência na vida da igreja, no cristão e de quem tem o Espírito Santo. A soberania de Deus, ela nos constrange, ela nos abate, ela nos estremece, porque Deus não dá glória para homens. Ele é quem é em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ainda que seja uma igreja, ainda que seja um povo que se chama povo de Deus. Ele vai dizer: eu conheço você e vou te disciplinar. Romanos 9:20. Romanos 9:20, Senado. O consolo de Ezequias. Pode ler bem alto. Romanos 9:20. Amém? Lê o texto de baixo, medita aí, filho. Pode ler o resto. Ele não faz vaso para desonra, o que pode querer dizer o seguinte: não pode o Senhor julgar o seu próprio povo, transformar como também julgar quem não quer ser transformado, permitir que os que não querem ser transformados acabem da maneira como merecem. É isso mais ou menos. Mas eu recomendo Romanos 9:20 para todo mundo ler aqui nessa noite, do 20 adiante. Recomendo. Olha como que a palavra do que eu estou pregando estava presente na doutrina da igreja. Quem é você para replicar? Quem é você para querer ensinar a Deus como Ele deve administrar a igreja dEle e cuidar do seu povo? Será que nós não somos como vaso de barro na mão dEle? Será que nós não somos perecíveis na mão dEle? Somos imortais agora, inatingíveis, blindados por um Deus tão poderoso e soberano assim? Gente, vamos lembrar do que o homem é feito. Vamos lembrar do que Deus é capaz de fazer quando Ele quer fazer. Ele pode levar a cabo os seus planos, independentemente se eu quero ou não, se eu estou resistente ou não. Se Ele quiser te quebrar, Ele vai te quebrar. É isso que você quer? Tua persistência no erro está provocando Ele. Tua soberba, teu orgulho e tua forma artística de mentir e acreditar na mentira está instigando Ele. Daí entra aqueles idiotas na rede social, que Jesus procederia de maneira cega, de maneira inconsequente, para fazer provas de amor e valor humano. Ele precisa estar calado, consentido, harmonizado com tudo que está errado aqui nessa terra, porque agora, para provar o amor dele, ele tem que se calar, tem que ser conivente, tem que ser complacente, tem que estar harmonizado as coisas erradas desse mundo aqui.
Ninguém pode mais ter opinião, ninguém pode mais ter juízo, ninguém mais pode ter nada nesse mundo, porque agora a moda é amar e respeitar. Estão querendo a morte disso que eu estou pregando aqui. Estão querendo que este Deus aqui morra, que ele seja assassinado, que ele seja calado. Mas a forma dele consolar aqueles que buscam instrução com ele é saber dizer a essas pessoas que ele sabe de tudo. E que ele vai fazer hoje uma obra na tua vida de acordo com aquilo que você precisa. Nesse caso aqui, pôr um anzol no nariz dele e fazer ele voltar. Aplicar a disciplina que ele merecia. Porque o momento daquele homem de Judá não era conquistar a bênção, irmão. Era ser disciplinado. Farei-te voltar. Porque o caminho que você está é errado. E o Deus que vive em Israel e na igreja, por intermédio de Jesus Cristo, é um Deus que tem poder sobre a massa, sobre o barro, sobre o vaso, e quando Ele quer quebrar, Ele quebra. Agora, para nós que estamos aqui recebendo do Senhor essa informação, por intermédio dessa pregação, a melhor coisa é não instigar e não provar se isso funciona. Há uma esperança que alguma coisa de bom aconteça com a tua vida, e tudo vai depender de você e da tua decisão hoje aqui, porque o interesse de Deus não é ferir ninguém, mas Ele, se for preciso, ferir, machucar e até matar, Ele faz. Quem vai dizer isso aqui sou eu e você, a nível de decisão, e a respeito daquilo que Ele quer de nós. Esse culto não foi estabelecido para que as pessoas entrem aqui e contem a sua história, deem as suas justificativas e as suas desculpas. Esse culto foi preparado por Cristo para que as pessoas saibam que Deus conhece todas as coisas, que Ele pode te salvar, que Ele zela pela tua alma. E a decisão hoje dele aqui foi te fazer voltar. E se não for pelo bem, vai ser pelo mal, Judá. Hebreus 10, versículo 30. Pode ler bem alto. Hebreus 10, versículo 30, cenáculo. Pode ler. Amém? O reino da coisa é cair na mão dele. Deus julgará o seu povo. Deus julgará o seu povo. E ele dá a recompensa de acordo com a obra de cada um aqui. Quem testifica diz amém. Amém. Então eu, fulano, ciclano, beltrano, chamado Ezequias, isso te será por sinal. Depois disso tudo eu não quero mais nem sinal, né? Era mais ou menos o seguinte: depois que o senhor falou que o senhor me conhece e vai fazer eu voltar, é melhor acabar com esse culto aqui. Não, vamos acabar o culto, irmão. Isso te será por sinal. Que sinal? Eu vou me compadecer de Judá e de você. Vou me compadecer de você e de Judá, mas eu te julguei. O julgamento já foi dado. Olha o que ele fala: este ano você vai comer o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. 2 anos. É isso, cenáculo? 2 anos, é isso? Amém. Os irmãos estão com medo de falar? O diabo roubou tua língua, irmão? É isso mesmo? A matemática aí? Amém. Eu vou te dar um sinal. 2 anos você vai colher o que você plantou. Ou seja, esse vai ser teu consolo. Eu posso te liberar o perdão aqui, mas você vai colher a consequência do teu pecado, e isso eu não vou te exumar. Um entendimento para você que está ouvindo essa palavra, que também está marcado na cruz: Senhor, perdoa porque eu pequei. Não é tão fácil assim. Senhor,
Me perdoa, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, derramou teu sangue pela minha vida. E essa é uma promessa, o perdão. Pelo conselho do R.R. Soares, vai lá, fecha a porta do teu quarto, entra lá no teu quarto, na tua cama, ora e fala: Senhor, perdoa porque pequei. Ficou muito fácil para esse povo falar perdão, Senhor. Então a doutrina estabelecida no Ministério da Orientação é a seguinte: olha, porque você se arrependeu, porque você reconheceu o teu pecado, que não é o caso dele, tá? Mas se fosse no meio do teu, eu te libero perdão. Mas você vai colher do que você plantou os 2 anos da tua vida. Não vai te sair barato. É que nem os indivíduos mal intencionados que usam o pecado de Davi para querer dizer que tem como você pecar e ser a menina dos olhos de Deus. Daí eles só se esquecem de falar uma coisa, do Davi depois do pecado. O que aconteceu com ele? Eles não gostam de entrar no procedimento daquela orientação. Natan chegou lá, bateu na porta do homem, que é a menina dos olhos de Deus, contou a história da vida dele, sem ele saber que era ele. Quando Davi sabia que era ele mesmo, ele começa a chorar, ele começa a reconhecer, se prostrar pela mulher que ele pegou e pelo homem que matou. Ele olha com o zoinho assim para Natan, para ver se o choro e a lágrima ia fazer aquela coisa. Eis que tudo faço novo. Quem ouviu? Eis que tudo faço novo. Quem ouviu isso daí? É até uma modificação que eles fizeram, né? Tudo se faz novo, tudo. Modificação descarada. Levanta o rabo do zóio e olha para ver se Natan está comovido. Mas quando o profeta é profeta de Deus, acontece isso. Davi, você se arrependeu? Sim. Reconheceu? Sim. Ok. Deus não vai te matar, ufa, mas em compensação a espada dele vai entrar na tua casa e vai ficar um bom tempo lá, passeando por lá. Se você for fazer o levantamento do pecado dele, ele teve mais tempo de consequências do pecado que ele viveu, do que propriamente dito o pecado que ele tanto gostou. Eu acho que aquela mulher da qual ele pecou, ai que mulher, não tinha mais gosto para ele, tá? Ele não quis mais olhar na cara dela, porque ela era uma prova viva de que Deus julgou a casa dele. Pecado nenhum vale a pena. E uma coisa importantíssima nesse texto: ele te libera o perdão, mas as consequências do pecado vão ficar até um tempo estimado que ele julgou. No 3º ano, o que sobrou de Jerusalém, o que sobrou de Judá, o que sobrar, é porque eu determinei que dessa sobra, desse povo que não morreu, eles vão trabalhar numa nova raiz, numa nova vida, num novo procedimento comigo, numa nova aliança, para futuramente terem frutos comigo de bênçãos, respostas que não sejam iguais a essa: morte, assolação, destruição por disciplina. Está aí no teu texto. O perdão não é tão fácil como o povo está pensando não, gente. Perdão não vem numa nota de R$1 como o povo está pensando não. E mais uma coisa, ele pode até te perdoar. Jesus pode até limpar o teu pecado, lavar, porque isso depende do que você está sentindo ali. Eu não posso julgar. Mas a partir daquele momento, o filho que você teve nesse pecado, você vai ter que criar. É que nem casamento, você escolheu, era a tua paixão, agora não é mais. Então Deus tem que entrar nesse esquema também, porque você não está sentindo mais nada por algum fator, porque o teu coração não ama mais, os teus olhos não são mais para ela como era antes. O problema é teu, a fé vai falar. A mulher é tua, os filhos são teus, você vai ter que criar. É que nem os idiotas que vêm falar: mas pastor, e os filhos que eu tive com a outra? Ô Miguel, cria também. Está no teu nome, mas a mulher não é tua. Vai ser mãe deles, mas não vai ser esposa tua. Mas esse que faz tudo novo, você quer dizer o que com isso? Pecado tem consequência. Deus julga o seu povo. Deus julga o seu povo e estabelece que o seu povo também cumpra a sua lei. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que se planta se colhe, se é na carne corrupção, se é no espírito vida eterna.
Você vai lá, faz a besteira, volta aqui, se arrepende, amém, irmão. Você está com a tua salvação, vê se não volta a pecar agora, né? Mas em compensação, volta lá para casa para criar o filho que você teve. Porque isso daí, Deus não vai arrancar da tua experiência de vida. É que nem o aborto. Filho indesejado. Esse nome na Bíblia não tem, filho indesejado. Você teve o filho, independentemente do fator que te fez ter, que Deus não tem culpa, é um ser vivo que está aí, que Ele também deve cuidar, respeitar e dar direitos a Ele como um ser humano comum. O pecado, amados irmãos, é bom quando faz. E a palavra perdão também interessa. O que não interessa para muitos é saber de que eles vão ser julgados aqui e lá na frente no juízo final, por tudo que eles fazem aqui. Eles vão responder. As histórias que nós contamos não vai modificar isso. As nossas lágrimas, os nossos choros, as nossas lamentações, não vai fazer Deus recuar da sua decisão. E sairemos ganhando, que Ele vai dizer para nós: tua alma está salva, eu te perdoo, te absolvo do inferno, da culpa da condenação eterna, mas vai criar porque o filho é teu, é meu, é de todo mundo. Até quando esse cativeiro? Hoje mesmo você estará saído do teu cativeiro. Hoje mesmo você estará saído do deserto, irmão. Deus está me mostrando que está chegando a metrópole, está chegando a cidade, está muito perto, está chegando o McDonald's, para você poder se alimentar e lanchar. O deserto vai acabar, irmão. Oh, 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 oh. E tudo isso eu faço por zelo de vós. Tudo isso eu faço porque eu vos amo. O pai disciplina o filho que ama, mas o filho que foge da disciplina do pai é bastardo, diz a palavra também de Hebreus. Nós buscamos a correção, nós buscamos a disciplina, nós buscamos a palavra que rasga a alma, nós buscamos a luz da revelação das coisas ocultas. Não é porque nós somos louco, maluco, débeis, porque nós sabemos que este é o caminho da salvação, é a autoridade, é a soberania, é a glória que nós não podemos tirar desse Deus poderoso. O que nós temos que dizer hoje para Ele aqui é: Senhor, seja o Senhor mesmo na minha vida, sem alteração, sem máscara, sem nenhuma modificação. Eu quero o que o Senhor é, da forma como o Senhor é. O meu culto, a minha vida, a minha adoração está dirigido para aquilo que é legítimo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real, para aquilo que é profundo. Mas não é isso que as pessoas estão querendo agora, Senar. E nós estamos lidando com pessoas que entram dentro da igreja com um nível de cinismo e mentira, como este homem representou. O nível, na verdade, superou. Hoje, o trâmite, o processo, é calar a boca daquele que tem o conhecimento das coisas. Porque as pessoas não querem a verdade, elas querem a mentira. Elas não querem o zelo, elas querem a política. E posso dizer a você, amado, não era para essa pessoa nem ter se batizado nas águas, para selar uma vida com Cristo, sabendo de que Jesus estabeleceria com ela uma vida profunda, verdadeira e real, que talvez ela não deseja, ela não queira, e porque iludiram ela fez esse contrato comercial aí: eu te dou a minha vida, o Senhor me dá a tua salvação, mas em compensação eu não quero ouvir uma opinião da tua boca, e o poder de decisão está na minha mão e não na tua. É essa a vida que eles estão propondo com Cristo lá fora. Um Deus que não tem opinião, um Deus que volta atrás, que é relativista, que é político. É isso que nós queremos para nós? Se o Deus que nós viemos buscar hoje aqui
Ele existe, Ele é vivo e sabemos que sim, então Ele vai responder de acordo com a nossa realidade, e nós não conseguiremos fugir da frustração, da tristeza, da decepção do que nós vamos ouvir, porque é capaz de que Ele surpreenda aqui alguns no que Ele vai falar, por nós estarmos tão longe da realidade. Laodiceia, eu sei que você é morna, por isso eu quero te vomitar para fora, porque você tem o nome daquele que vive, mas está morta, você leva o nome daquele que vive, mas você já morreu. Coisas que o Senhor Jesus impacta, surpreende, pelo fato dele ser Deus de verdade na nossa vida. E eu não sei se isso hoje aqui mexe com você, te agrada, te seduz, te chama. Eu me converti por isso, me tornei cristão e pastor por isso. Não consegui lutar contra a vontade de Deus na minha vida, e já tentei depois disso ainda. Cheguei na conclusão, vou ser o que eu não quero até o final da minha vida. Não adianta, não tem outro rumo para mim. Vou precisar crucificar o meu homem, o meu ser, para favorecê-lo até o final da minha vida, porque eu tentei brigar com Deus e vencê-lo e não consegui. Parei, mas talvez não seja o teu caso. Você quer insistir, você quer levar, mas vem se consultar. Qual é a palavra, profeta? Mostra a revelação. O que Deus te mostra? Tem coisas que Deus não precisa nem mostrar, basta você ter bom senso e olhar que a tua vida está um lixo, está uma porcaria. Não precisa nem falar lá para o profeta. O que o senhor está vendo? O que Deus está te mostrando, pastor? O que vai acontecer comigo, pastor? Eu já falei aqui para os irmãos, dá vontade de falar, eu não sei nem o que vai acontecer comigo, quanto mais com você. Daí ele não vem mais na minha igreja. Ah, é? Então eu não venho mais. Eu não entro mais aqui. Olha, você quer ver o povo ficar nervoso? Eu não tenho resposta para isso. Como não? Como não? Eu só posso te falar do que aconteceu lá, do que aquele que está lá quer de nós. Agora, para isso eu não tenho resposta. Você sabe, eu estava orando por isso hoje na minha casa em relação a mim. Vamos orar junto para sabermos nós dois o que Deus quer acerca disso? Ah, esse pastor não funciona, essa igreja não vale para mim. Por isso que Deus tem que botar mesmo um espírito de confusão na cabeça desse povo aí, para eles ficarem mais malucos do que eles já estão. Você entendeu? Eles não querem a verdade, rapaz, eles estão entrando dentro da igreja para jogar chantilly em cima da porcaria. Olhando para o pastor lá na frente, lá com raiva, dizendo assim, quando é que vai sair uma argamassa desse buraco aí, pastor? Tapa logo esse buraco, pastor. O senhor fica aí me humilhando. É que nem o último culto aqui. O pastor falou na frente de todo mundo. O pastor revelou. Daí a diaconisa entrou lá dentro e contou ao pastor. Ficaram nervosos com o senhor, mas não falei nada demais. Não falei nada demais. Esses caras não sabem o que eu já falei aqui dentro dessa igreja. Só falei bênção para esse cara aí. E ele ficou nervoso porque eu falei na frente de todo mundo. E pior, falou de coisa que eu nem falei, mas já tomou para ela também. Que estava com AIDS, que ia morrer, que não sei o quê. Eu não falei nada disso, mas parece-me que o bom senso dela já levou ela para esse caminho. Está mais carregada de capeta do que não sei o quê. Ah, você não quer ser constrangido? Você não quer que Deus mexa com o teu íntimo? Você quer entrar e sair sem ser incomodado. A poder no sangue de Jesus. Porque se Deus é vivo e existe, Ele não vai ser de maneira nenhuma calado por homens aqui. Se você se ajoelhar, Ele vai falar. Se você clamar, Ele vai te responder de acordo com a tua vida. Vamos orar, cenáculo. Vamos clamar, cenáculo. Vamos deixar Deus falar. Amém. Fala amém, nem sabe, cabeçudo, mameluco. Está lá. Amém. Glória a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Bicho tonto. Se ele começar a falar,
Jesus amado, haja sangue para lavar o que ele vai trazer à tona aqui. Mas é assim, eles falam, fala a Deus, porque é quentinho. Porque eles já sabem que o Deus que ele está lá, já passou pelo processo, já ganhou um cheque gordo, já encheram o bolso dele, você entendeu? Já conversaram com ele lá, ó, maneira, vai devagar, a tática aqui é amar, depois a gente fala a verdade. É que nem tem um indivíduo que esses dias aí, um amigo muito do passado me encontrou, Daniel, tudo bem e tal, e vai daqui, vai dali, e ele está na minha igreja há 10 anos, coitado. E contou a vida dele para mim. Eu pensei assim, mas 10 anos na igreja, Deus não revelou nada disso que ele está contando para mim? 10 anos na Bíblia da paz, do amor, da alegria, do rock, entendeu? E o que esse cara tem que saber, ele não sabe. E sorrindo para mim. Estou no meu 3º casamento. Daí o pastor abre a palavra. Que palavra maravilhosa, que homem de sabedoria. Ó, rapaz, tem uns caras aí que não falam isso de mim não. Aquele ali é o diabo, dizem ele, é o capeta, é o cão chupando manga. Eu fui lá na igreja dele, o cão usou ele, o diabo, o chifrudo. Que palavra maravilhosa. Sabe como é normal? Estou triste. Está triste por quê? Porque Deus falou. Vamos deixar a coisa acontecer. Estou chocado. Deus falou. Calma, que nem dizia já Neemias e Esdras. Calma, gente, não precisa chorar. A lei foi falada para salvar vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus falou para salvar, para limpar, para purificar, porque eles já estavam pensando que eles iam morrer. Não tem mais culto assim. Acabou. Que Deus que você está procurando? Qual é o Deus que você procura? A fórmula ou a realidade? Você tem que dizer isso para mim hoje aqui. Tua insatisfação diz para mim que você ainda não encontrou ele. Mas não é por falta de revelação, argumentos e provas de existência. Talvez porque ele foi inconveniente. Inclusive hoje aqui. De ignorar a história da tua aflição, do teu sofrimento, para dizer para você, vou pôr um anzol no teu nariz. Essa é a minha decisão e faço por zelo a você. Vou fazer você voltar. E é o que ele está mandando dizer para alguns aqui nessa igreja hoje. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.